Olá, boa segunda, boa semana. Eu quero deixar um devocional para você hoje e será assim na quarta e na sexta também. Um devocional que está lá na carta de Tiago. Tiago, filho de Maria, de José, irmão humano de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz que recomenda a sua carta para as 12 tribos que andam dispersas. A nova igreja se formando, a nova igreja se dispersando pelo mundo, o cristianismo sendo espalhado. E ele traz na sua carta algumas recomendações, algum perfil de como é os membros dessa nova igreja, daqueles que agora têm o selo, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E lá no versículo 19 do capítulo 1, ele fala: "Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar." E eu quero, nesses 3 devocionais, pegar esses 3 pontos. Hoje, pronto para ouvir. Como é difícil, né? Se você é igual a mim, você também tem a dificuldade de ouvir. Você já reparou como a gente está cada vez mais armado, cada vez mais pronto para falar e não para ouvir, cada vez mais querendo acabar o assunto rapidamente, impondo nossa opinião, permanecendo nossa opinião, deixando que ela seja a verdade. E não é o perfil que Tiago está traçando para a igreja de Cristo. Os membros dessa igreja, ainda que perseguidos, ainda que sendo ofendidos, eles estão prontos para ouvir. Difícil, né? Mas é o desafio da nossa semana, colocar em prática isso. E eu pensei em 3 pessoas que a gente tem dificuldade de ouvir. Primeiro, a mais óbvia do texto, são os outros. É o nosso cônjuge, filhos, pais, amigos. A gente tem uma grande dificuldade de ouvir essas pessoas. Mas é o nosso desafio, é o nosso perfil, daquele que está pronto para saber primeiro sobre o outro, se preocupar com o outro, entender os motivos das ações dos outros, por que aquela pessoa está dizendo aquilo, antes de estar armado, antes de colocar na mesa as suas armas e ofender pessoas com a fala. Sejamos prontos para ouvir. A segunda pessoa é Deus. Você já reparou como a gente mais fala do que ouve a Deus? E todo mundo deve ter um amigo que fala bastante, que numa roda não deixa as outras pessoas falarem, ou numa conversa só coloca as suas coisas, não coloca dos outros, e não deixa ouvir os outros, não se permite ouvir os outros. Você já parou a pensar que a gente também pode ser esta pessoa no nosso relacionamento com Deus? É verdade. Coloque numa balança o quanto você fala e o quanto você ouve. Quando eu faço isso, eu percebo que essa balança está injusta. Ela tem mais conversas numa via minha para Deus, nos meus interesses, nos meus pedidos, nas minhas vontades, do que na vontade dele para comigo. E não é assim que se forma um relacionamento. Por definição, o relacionamento precisa ter, um relacionamento saudável, precisa ter 2 vias. Qual é a via? Como é que está esta estrada que liga você a Deus? Só tem desejos? Só tem vontades minhas? Ou então a gente tem ouvido Ele? Ele fala de várias maneiras. Ele fala por meio da sua palavra. Ele fala através de músicas. Mas já reparou que até as nossas músicas, muitas das vezes, elas têm mais conteúdo direcionado a Deus do que dele para mim? A gente tem até mesmo medo ou uma perturbação por causa do silêncio, não é? A gente não gosta de silêncio. Talvez você é daquele que chega em casa, liga a TV, ou liga uma música, ou coloca uma música para tocar, porque não gosta de silêncio. A gente não pode esquecer que nosso Deus também se manifesta no silêncio. Ele fala com a gente. E eu tenho grandes dificuldades. Essa minha balança ainda está injusta. E eu estou aqui colocando esta pergunta. E a sua? Como é que está? E a terceira pessoa que a gente deve estar pronto para ouvir é a gente mesmo. Essa talvez a mais negligenciada.
a mais abandonada entre as pessoas, porque corremos, andamos, trabalhamos, saímos, voltamos e a gente tem ouvido pouco o nosso corpo, a nossa alma. A gente tem ouvido pouco as nossas necessidades. Talvez as nossas rotinas não permitam dar voz para nós mesmos. Já parou a pensar nisso? Sejamos prontos para ouvir também. Temos ferramentas de Deus, ferramentas humanas também, que estão dispostas, disponíveis para que tratemos aquilo que nosso corpo, a nossa alma quer falar. Se escute também. Se escute. Mas acima de tudo, que esse seja o nosso perfil. De primeiro, antes de falar qualquer coisa, ouvir. E que esse seja o desafio dessa semana, dessa segunda-feira. Que Deus abençoe a sua semana, a sua segunda, e nos vemos na quarta-feira para mais um devocional.